Boa noite. Vamos agora começar mais uma live. Essa live super bacana porque a gente vai trazer mais informação para quem está interessado na formação em análise bioenergética, né? Para novos alunos. Aqui a gente vai poder tirar muitas dúvidas e a gente vai escutar de alguém que é nosso trainer da formação, que é psicólogo, que é da experiência somática, enfim, um profissional maravilhoso, que vai contar, né, sobre a ótica dele, o que rola nesses 5 anos de formação. Ó, ele tá entrando, deixa eu ver se eu consigo mandar o convite. Peraí. Pronto, vamos ver se ele recebe o convite. Então, hoje essa conversa vai ser muito importante para todo mundo que quer saber mais, escutando realmente desse profissional que é maravilhoso, que já foi formado em bioenergética pela Saberg e hoje ele é trainer. Ele dá workshops lá, nossos workshops são algo de enorme diferencial para qualquer instituição. Então isso ele vai falar um pouco também. Agora eu tô só esperando ele entrar. Fernando tá conseguindo? E eu aqui sou diretora de comunicação da Saberg, sou formada também em análise bioenergética. Na minha turma o Fernando foi meu trainer, então vai ser muito bacana. Agora deixa eu só entender. Fernando consegue entrar. Vou mandar o convite novamente, Fernando. Mandei convite de novo. Você também pode pedir para entrar. Ah, será que... Ah, isso... Agora eu acho que eu mandei direito. Acho que eu estava mandando errado. Agora eu acho que eu mandei direito. Então, continuando, temos aqui muitos assuntos para hoje, para essa noite. E aqui o foco vai ser falar sobre esse terapeuta que é formado nesse caminho de 5 anos, que parece muito longo, né? Ainda mais nesse mundo que tudo é para ontem, que as pessoas estão mega aceleradas. E é exatamente esse tempo, né, esse desacelerar que vai fazer a diferença para formar esse profissional. Fernando do céu, cadê você? Vamos ver. Deixa eu ver o que ele está respondendo aqui para mim. Não sei, pô, o Fernando não está conseguindo participar. Gente, nunca aconteceu isso comigo. Nunca, nunca. Convidei novamente. Vamos lá. Tentar de novo. Senão a gente vai ter que fechar e abrir de novo para ver o que aconteceu. Ah, tá. Vou tentar entrar pelo celular. Vamos tentar novamente. Continuando aqui, vou dando spoiler do que a gente vai estar falando hoje, né? Então, essa formação, a gente já teve um papo no finalzinho do ano passado com a Marta. Quem quiser olhar, tá gravado aqui no nosso Instagram. A gente já falou sobre a formação e agora é como se fosse um complemento, porque a gente está olhando por esse lado desses 5 anos, né? Assim, o que acontece nesses 5 anos e por que isso é tão importante para formar essa pessoa, esse profissional, essa vivência, né? Porque a gente ali está falando de uma parte teórica. Oi, Lu! Meu problema aqui é no computador, eu acho, que no celular funcionou. Peraí, Ai, deixa eu organizar aqui. tá dando spoiler e tudo. Peraí. Sei por que o computador não entrou. Mas a gente vai por aqui. Você tá me escutando bem? Tô te vendo bem. Você me escuta e me vê bem também? Também. Então, ótimo. Então, eu já me apresentei, já falei aqui que faço parte da diretoria, sou da comunicação, sou formada em análise bioenergética e você foi meu trainer na minha formação. E já falei aqui um pouquinho quando você chegava, mas quero pedir para você se apresentar.
Então, eu sou o Fernando Nóbrega, né? Eu trabalho, sou psicólogo e estou na Saberj, nessa formação querida. Eu já estou há muito tempo, eu conheci a Saberj em 2004, né? Entrei, eu acho que em 2005, na turma de 2005, e desde então eu tenho essa relação com a Saberj. Eu fiz a formação de 5 anos, depois eu fui assistente 5 anos, e hoje eu sou trainer, professor e supervisor da Saberj, né? E tenho muito carinho e acredito muito nessa formação e vai ser um prazer estar aqui, né, dividindo, falando, né, dessa formação, de um pouquinho só dessa experiência, né? Não só que eu vi acontecer na minha própria vida e na minha vida profissional e na minha vida pessoal, mas também que eu acompanhei, né, em diversos colegas, que nesses 20 anos é muito tempo. Então a gente acompanhou muitos alunos, muitos amigos, né, colegas, mestres, né, que já estavam na Saber, já estavam na sociedade quando eu cheguei, mestres que estavam no mundo, né, porque a Saber ela é uma formação com um corpo muito solidificado, né, então e isso é muito bom, né, tem uma dialógica, uma diversidade de mestres, perspectivas, que é muito legal, né, essa sociedade, que é uma abordagem, que traz essa abordagem da análise bioenergética, né, para o Rio de Janeiro. Né? Então, é a única no Rio de Janeiro que tem esse corpo, né, esse corpo docente e essa legitimação para estar ensinando, para estar apresentando essa análise bioenergética clínica e essa potência que é esse trabalho. Ah, legal. Queria te perguntar, Fernando, porque quando você foi para a bioenergética, você já era psicólogo, né? Já trabalhava como psicólogo, certo? Certo. Certo, tá. Então eu acho legal para quem já é psicólogo escutar assim, porque na verdade para quem é ou para quem não é, né? Mas assim, que impactos que essa formação teve na sua carreira? O que que ela representou na sua carreira? Nossa, ela representou tudo, Lu. Assim, né? Quando eu me imagino antes de entrar na análise bioenergética, né? No início, no primeiro ano de formação, né? O impacto que isso gerou na minha clínica, no meu atendimento, né? Com o paciente. A psicoterapia corporal, de maneira geral, ela foi um bálsamo na minha vida, né? Que eu segui a trajetória da faculdade de psicologia, sempre procurando achar um lugar na clínica que me daria uma tranquilidade, que eu me identificasse para trabalhar. E eu assisti uma palestra de um psicoterapeuta corporal, onde ele contava os fracassos da clínica dele. E num auditório cheio de gente, um monte de gente perguntando, questionando. Mas eu fiquei tão apaixonado e tão encantado com esse profissional, porque ele estava muito tranquilo, ele respirava, ele contava. E quando eu vi aquele profissional, eu pensei assim, eu quero poder estar assim, como ele, né? Muito inteiro naquele trabalho, né? Porque na trajetória da psicologia, né, você vê várias perspectivas, você visita várias áreas. E ali foi meu primeiro encontro com a psicoterapia corporal. Depois eu fui buscar a minha análise dentro da análise bioenergética, e aí eu encontrei a Saberg em 2004. Agora, para mim, a Saberg foi o meu parto, né, para ser terapeuta, né? Foi aonde fez uma virada de chave dentro de mim, né? E eu percebi isso muito claramente quando eu fui fazer entrevista com o Oswaldo Guimarães, que hoje não está mais aqui, que é o fundador da NASA Bioenergética. O Oswaldo foi meu trainer da minha turma, ele e a Ana Isabel ficaram 5 anos com a minha turma, né? Na nossa época a turma era fechada. Então é um querido. Depois eu fui ser assistente dele também, tive essa oportunidade de estar com ele, dando essa assistência no workshop dele. Mas eu fiz uma entrevista com ele sem o conhecer, né? Então, e quando eu fiz a entrevista, eu fiquei com muito medo de entrar na formação, né? Porque eu achei ele muito livre, muito a mesma sensação que eu tive do palestrante, eu tive dele, né? E aquilo ali eu falei assim, alguma coisa dentro de mim falou assim, olha, se eu quero ser um bom terapeuta, eu preciso sair da minha própria bolha, eu preciso ir buscar aquilo que está fora daquilo que eu tô identificando também. Eu tinha muito medo. E ali eu falei assim, eu quero estar seguindo. E aí eu me matriculei nessa Berja, eu fui caminhando sempre com muito medo, né, dessa formação, porque é uma formação muito profunda, né, muito intensa. Eu já tinha ouvido falar na época da faculdade, eu tinha um amigo que ele tinha feito a formação e ele tinha largado a formação no meio. E ele falou, nossa, eu não estava pronto para essa formação. Então me dava muito medo de fazer a formação.
mas ao mesmo tempo era uma clareza que se eu fosse ser um terapeuta clínico, eu tinha de ser um terapeuta de verdade, né? Eu tinha de realmente, eu brinco muito com os alunos que a gente não vende o shampoo que a gente não usa, né? Porque no mundo de hoje todo mundo vende um monte de coisa e às vezes nem usa o que vende, né? Então, o mundo do marketing, né? Então, assim, a gente não vende o shampoo que a gente não usa. Então, eu queria trabalhar com algo que gerasse impacto na minha própria vida, que realmente eu percebesse essa transformação na minha vida. E foi exatamente o que eu encontrei quando eu cheguei na Saberj, fiz essa formação, e aí aquilo gerou um impacto gigantesco, não só na minha vida, mas na vida, né, a gente percebe isso na vida de todas as pessoas, e na minha prática clínica foi um divisor de águas, né? Hoje a minha coluna vertebral, ela é a psicoterapia corporal, né? O corpo, né? Essa integração do corpo e da mente, essa possibilidade de uma intervenção através do corpo, essa leitura dessas línguas do corpo, né? Eu tinha ouvido falar disso, mas a faculdade de psicologia apresenta muita coisa e às vezes fica tudo muito em caixas, né? Não muito integrado. E eu estava muito interessado em me integrar e integrar essas abordagens todas. Então, foi o meu eixo para eu conseguir fazer essa integração, né, de uma forma tão bonita, né? Eu via isso em mim, via impacto nos meus pacientes e era muito forte, né? Muito real, é muito concreto, né? Não é uma coisa, não é subjetiva, né? Eu brinco que a psicoterapia é objetiva, ela tem um impacto na sua vida, né? Na sua vida de casamento, de trabalho, de dinheiro, de relações com o filho, relação com os pais. Então, esse impacto, eu percebi isso na minha vida durante esses 5 anos que eu estava fazendo a formação e depois que acabou a formação, então aí que eu percebi isso mesmo, que eu percebi que ela continua, né? Porque você faz muitos workshops, né? E depois que acaba a formação, você ainda está vibrando tudo aquilo que você mobilizou durante essa formação. Olha, Então o foi assim. que tá aqui acompanhando a gente falou que a bioenergética salvou a alma dele. É mais ou menos isso daí, né? Uma coisa, eu acho muito bonito, né? O Lowen, ele é fantástico, é lindo, né? Muitas pessoas do mundo inteiro têm um encontro com os livros dele, né? A maneira que ele escreve, a forma que ele fala, né? A pessoa consegue ter uma experiência pelo livro, né? Então, assim, tem muitas pessoas que buscam formação porque leu alguma coisa do Lowen, né? Então, é muito forte, é muito potente essa ferramenta, essas técnicas, essa abordagem. Eu não canso de me apaixonar por essa abordagem, a potência e a capacidade que ela tem, né? De realmente a gente trabalhar as línguas do corpo, né? De poder fazer intervenções concretas e objetivas dentro do consultório terapêutico. É muito lindo, é muito bonito Eu mesmo. ia te perguntar assim, né, por que escolher essa Bert, mas você já respondeu Por lindamente. que que eu escolhi essa Berge? Por que escolher, para quem está escutando a gente, por que Ah, escolher? para quem escolhi essa para mim é isso, assim, você não pode ser. Eu acho que tem profissões que te permitem uma certa neutralidade, né? Que nem existe muito, né? Até em profissões supostamente que tem essa neutralidade, ela não existe. Mas na nossa, não tem como. Você trabalha com o seu corpo, você trabalha, e a gente que é psicoterapeuta corporal, mais ainda, né? A capacidade da gente poder trabalhar, né, na linguagem energética, sensorial, psicomotora, emocional, racional, esse conhecimento, a gente quase coloca um óculos 3D e vê isso acontecendo no consultório e vê, mas não vê isso porque eu estudei num livro. Não, é porque você vivenciou muitas experiências disso, né? Você estudou no livro, mas você também foi vivenciar essa experiência dentro da sua análise, da sua terapia, dentro de uma formação que de fato está centrada no terapeuta, né? Que eu acho que é uma das coisas mais. Eu já fiz várias formações, né? Eu acho que a formação nunca acaba, né? A gente está sempre fazendo pontes, mas eu não conheço uma formação que chega tão próximo do processo terapêutico do terapeuta. Eu não conheço nenhuma formação que se aproxima tanto, né, de abrir a oportunidade para esse terapeuta se cuidar de verdade. Porque todos nós, a gente quer e não quer se cuidar, a gente quer e não quer se tratar, né? Porque nós somos humanos, a gente se defende, a gente tem dificuldades. Só que, ao mesmo tempo, a gente escolheu uma profissão que a gente necessita se tratar. A gente é necessário, eticamente, é necessário a gente se cuidar, se tratar. Né? Então a gente tem esse paradoxo para resolver. E essa BES, ela te coloca num lugar que é como se você não tivesse muita escapatória, até contra a sua própria ambivalência,
você tá ali dentro daquela sala de espelho, né? Chega um determinado momento você não consegue mais, né? Porque aquilo você começa a ver, né? Então quando você começa a ver, aí você não tem como mais falar que não viu, né? Depois que a gente vê, Desver. não- da mesma maneira que você não tem como cuidar sem ver, também se depois que você vê, você não tem como falar que você não viu, É, né? E aí aquilo tem um impacto na vida, né? não, tá lindo, respondeu lindo. Vamos agora falar dos 5 anos que assustam muitas pessoas. 5 anos no mundo de hoje, né? Enquanto isso pode ser desafiador, mas por que os 5 anos? Por que essa proposta de 5 anos? Eu lembro que eu tive essa questionamento, né? Porque é um investimento financeiro, energético, tempo, né? Mas eu lembro que quando eu decidi fazer a formação de Sabesp, eu pensei nisso. Eu falei assim, mas a formação não vai acabar nunca, né? Então, essa ideia de que você acaba a formação e aí você se tornou, né, o profissional e pronto, né? Ainda mais no mundo de hoje, em que as coisas todas estão muito rápidas e a gente tem acesso a muitas informações, então a formação ela fica para sempre, né? E a gente está sempre em formação. E os 5 anos é para isso, né? A Sabesp não propõe te dar uma técnica terapêutica para você aplicar, né? Ela não propõe você aplicar ferramentas de análise bioenergética, né? Então, ela propõe você ser um instrumento psicológico, você ser um terapeuta em que você vai utilizar não só a abordagem, mas esse conjunto de técnicas de intervenção corporal e que você consegue acessar esse mundo emocional a partir do seu próprio processo, né? Não é a partir de uma ideia, não é um pensamento, não é um livro, né? Então, assim, por isso que esses 5 anos são necessários, né? Tem a fase pré-clínica, que são os 3 primeiros anos, e tem os 2 anos, que é a fase clínica, né? Onde você tem a possibilidade de atender dentro de um grupo, né? De receber supervisão de um trainer dentro de um grupo. Mas outra coisa fantástica que eu acho que esses 5 anos também dá é a possibilidade de você estar trabalhando em grupo, né? De você estar num grupo, num corpo de grupo. Eu acho que todo terapeuta tinha de participar de um trabalho de grupo, né? Explica um pouco o que é o trabalho de grupo. Trabalho de grupo é você estar em grupo, né? Você não está sozinho, você não está atrás de uma carteira. Porque dentro de uma sala de aula, você está num grupo, você está numa sala, numa turma, né? Mas aquilo não é um trabalho de grupo, né? Um trabalho de grupo é quando se torna, o grupo se forma um corpo. E esse grupo, ele se torna cúmplice, ele se torna coterapeuta entre si, ele se torna testemunhos uns dos outros, né? Então a gente vive em si, por isso que eu acho que a Sabes ela chega muito perto de um processo terapêutico, ela é muito centrada nesse terapeuta em se cuidar, né? A gente não tem como obrigar ninguém a se tratar, né? Na lei, né? Você não pode obrigar alguém a se tratar, mas é necessário se tratar o terapeuta para ele conseguir fazer um bom trabalho clínico, né? Então, e eu acho que a Sabes ela te coloca num lugar onde te dá uma possibilidade de você conseguir perceber o tão bom é se cuidar, né? Como é bom a gente abrir mão do nosso padrão, né? Esse padrão que a gente é apegado, que a gente não quer, que ajudou a gente a sobreviver, né? Que a gente não vai largar ele, mas a gente vai abrir outras possibilidades de construção. E não conheço, Lu, eu não conheço mesmo nenhum trabalho tão forte e tão poderoso como o trabalho em grupo, né? Porque o trabalho de grupo ele faz as coisas ficarem grandes, né? Então, e aí faz a gente ver. É como se fosse uma sala de espelho, né? E essas pessoas que estão sendo acompanhadas a Sabesp são 8 workshops por ano. Parece que é pouco, mas é muito, né? Em 45 dias, em 40 dias. Desses workshops, 2 internacionais. Os restos são workshops locais. São 5 anos, né? Quantos workshops são durante 5 anos? Então, essa formação, ela te coloca num lugar onde você vai ter um acelerador de partícula do seu próprio processo terapêutico, né? Do seu próprio olhar para si, né? E se você quer ser terapeuta, você não tem outra saída. Se você quer realmente fazer um trabalho bacana, se você quer ter consistência no seu trabalho, se quer respirar, como eu disse lá do palestrante, né, que estava contando fracasso, e estava sendo questionado, e estava sendo quase ali todo mundo falando um monte de pergunta para ele, deixando ele em saias justas, e ele lá
tranquilo, respondendo as perguntas. Então ele estava muito ciente do trabalho dele, estava muito consciente daquilo que ele está fazendo. Né? Então, e isso a Sabesp ela te dá. Né? Então ela te dá, o trabalho de grupo te dá. Né? O grupo é uma ponte terapêutica, então ele te possibilita ver as coisas, as questões. Né? Eu até estava pensando hoje na nossa live, eu fiquei pensando, me veio uma. Eu estou com o cupim aqui em casa. Eita. E eu estou tentando resolver esse negócio de cupim e tal. E eu fiquei pensando nisso. Falei assim, a Sabesp, ela joga cupim no nosso padrão. E aí, a gente vai indo embora. Eu tô com o cupim aqui em casa já há um tempão. Só que tem um determinado momento, você precisa cuidar do cupim. A casa cai. A casa cai, entendeu? A madeira vai cair, a casa vai cair, vai ceder. Né? Igual aquele cano velho de ferro de antigamente de banheiro. Você mantém. Daqui a pouco quebra um cano, aí você fala assim: ah, vou trocar, vou ter que trocar a cano, vou ter que mudar o cano. Aí você muda o cano. Então, de alguma maneira, a possibilidade de estar em grupo durante 5 anos é uma possibilidade de você ter um divisor de águas. Né? De fato, de você não só ser um psicólogo, ser um terapeuta, ser alguém que está atendendo outras pessoas, isso só você precisa poder ocupar esse lugar. Né? Como analista bioenergético, você precisa poder ocupar esse lugar. Como terapeuta, você precisa ocupar esse lugar. Não adianta ser só certificado. Né? Uhum. Você precisa, não é só o certificado. Quantas pessoas têm um certificado quando vai ocupar o lugar, não consegue ocupar o lugar? Quantos médicos abrem a mão do CRM, que quando ele vai ter o plantão e tem que assinar lá o nome dele, ele não consegue. Porque não é só ter o certificado, não é só é poder ocupar o lugar. Então a Saberj ela te propõe, como terapeuta, trabalhar te dando a abordagem da análise bioenergética, que é uma abordagem, não é uma técnica. Dentro dessa abordagem tem um conjunto de técnicas que você vai poder trabalhar nessa intervenção, né, emocional, nesse acesso emocional do outro. E ela também te propõe a você vir para valer, né? Então por isso que veio o cupim. Então aí você vem para valer, porque você vai conseguir ocupar esse lugar de ser terapeuta, né? E aí você junta a possibilidade de você ocupar e junta uma abordagem que eu não preciso falar, mas já está aí há muitos anos, a análise bioenergética. Esse casamento ele é muito potente para o trabalho clínico, né? É. Para ser a sua coluna, né, E vertebral. Você precisa é achar uma coluna. mais um pilar que a gente recebe também na formação, que é a supervisão, né? Tem. Falou, né, de três pilares: a formação, a sua terapia e a supervisão. Então, acho que esses três pilares eu escuto desde a psicologia, né? As pessoas sempre batiam nessa tecla, né? Supervisão, estudo teórico e a sua análise, terapia pessoal, né? Então, são esses três pilares, né? Que eu acho que é importante para qualquer pessoa seguir, né? Mas eu acho que as fronteiras desses pilares, né? A fronteira da supervisão com a análise e terapia, a fronteira da terapia com a supervisão, a fronteira da terapia com a abordagem teórica, essas fronteiras, elas você pode chegar mais perto da fronteira, como você pode não chegar mais perto da fronteira. Eu posso dar uma supervisão para um aluno sem me aproximar dessa fronteira da vida pessoal dele, né? E eu vou dar uma supervisão técnica, né? Então, dou uma supervisão técnica, a supervisão vai ser legal, mas eu não vou me aproximar dessa fronteira. E o bacana da análise bioenergética é que a gente se aproxima, né? A gente se propõe a se aproximar. A gente acredita nisso. A gente acredita no que o Lowe falou. A gente não leva ninguém a lugares que a gente nunca foi, né? Então a gente precisa visitar esses lugares dentro para que eu possa acompanhar as pessoas que vão me procurar como processo terapêutico a visitar esses lugares dentro dela. Né? E às vezes, Lu, a força do trabalho de grupo durante 5 anos, para mim 5 anos ainda é pouco, eu passei 10 anos nessa BR. Né? Assim, se for pensar em estudo na vida toda, eu nem conto mais, nem contabilizo. Porque você vai ficar o tempo todo mesmo, você trabalhando, buscando técnicas novas, mas uma formação precisa ser a sua casa de parto, né? A Saberj propõe ser uma casa de parto de terapeuta. Essa é uma proposta muito clara para mim, eu vejo isso muito nítido. Vejo com os colegas que ficaram e são terapeutas hoje, bons terapeutas, e vejo com os colegas que não ficaram, né? Que seguiram, que estão em outras abordagens primas. Mas se eu pergunto para eles, todos eles falam da importância que foi passar pela Saberj, da importância que foi passar por essa formação, porque de fato fez uma virada, né, de chave
para que você possa ocupar esse lugar, né? Se é o seu desejo, né? Nem todo mundo. Tem gente que faz a formação e depois não quer continuar sendo terapeuta, mas ao mesmo tempo todo esse período de formação, a pessoa cresceu tanto, foi tanto impacto na vida pessoal, né? Que ela é grata, né? Como não transformar a vida? Não tem Ela é como. grata por essas pessoas que passaram por ali, que ajudaram. E o que é a tal da potência que a gente fala tanto? A gente sempre fala, né, da potência do corpo, né, da Saber, que tem a ver com a Saberge. Fala um pouquinho como ela reverbera na nossa vida. O Loy tem eu não lembro em qual livro, mas ele fala que um carro 1.0 sobe uma ladeira com mais dificuldade que um carro 3.0. Eu gosto muito dessa metáfora, né? E de certa forma, nós, né, somos carros 3.0, 4.0. Mesmo que hoje na sua vida você seja um carro 1.0 a gás, tentando subir uma ladeira. Tipo aquele táxi que a gente pega para subir a ladeira, que ele vai bem devagar. Tá? Então, assim, mesmo que eu esteja assim na vida, né, eu não nasci para ser assim na vida. Né? De alguma maneira, o corpo humano, a capacidade que a gente pode trabalhar no nosso corpo é da gente poder realmente usar a nossa potência, a nossa existência. Né? Então, o Lowen fala de trabalhar essas emoções, essas couraças, essas tensões que reprime, né? Reprime a gente de poder viver a nossa plenitude e, ao mesmo tempo, da gente resgatar direitos perdidos, né? Ou direitos que a gente teve pouco, né? Porque teve pouco no nosso primeiro núcleo social, que foi a nossa família, ou direitos que a gente nem sabe que tem, né? Então, não tem os direitos sociais nesse país tão desigual que muitas pessoas não têm o direito de estudar, de entrar numa universidade, né? A gente tem direitos existenciais também, direito de ser amado, de ser reconhecido, de existir, né? De poder ser livre e amar, né? De poder realmente não se perder no outro, de se separar, de se diferenciar. Então, esses direitos, quando você começa a se apropriar deles, automaticamente o impacto que isso gera na sua vida, na sua família, na sua relação com seus filhos, né, na sua relação com o trabalho, na sua relação com o seu paciente, é muito grande. Né? É muito enorme o comprometimento, a ferramenta, né? Com você simplesmente você começa a poder ajudar as pessoas que também nessa cocriação desejam essa ajuda e é muito lindo de ver, né? Essa possibilidade, esse corpo que as pessoas brilhando, as pessoas tendo mais força, mais potência na vida, né? Atravessando bolhas que teoricamente elas não nasceram para ter, né? Como se elas tivessem restringido na sua potência, não só a potência do prazer, né, de viver a vida, mas também a potência dos seus direitos sociais, né? Porque você também precisa de força e potência para exigir o seu direito, para ocupar o seu lugar, seja ele qual for, né? Seja as identidades múltiplas, como diz o Turti-Hall, seja as diversas identidades que você for ter no decorrer da sua vida, você precisa de força para você conseguir ocupar esse lugar, né? E integrar, né? Para você não ficar só reagindo, Aham. né? Ou também não só abrindo mão do seu lugar, cedendo, né? Então a gente precisa integrar, né? Integrar isso dentro da gente para ter tranquilidade, para ter paz, né? A análise bioenergética propõe a autoexpressão, né? A autorregulação, né? É tão bonito isso, a possibilidade de você se expressar, né? A possibilidade de você ficar gracioso. Tem um livro do Lowen, que é a Espiritualidade do Corpo, que foi o primeiro livro que eu li dele. Tava lembrando Né? dele. E Falou. na época que eu li esse livro, isso tem muito tempo, eu estava vivendo várias coisas na experiência religiosa, era mais novo. Foi antes mesmo de eu fazer psicologia, quando eu entrei em contato com esse livro. Eu lembro que me chamou a atenção a espiritualidade, eu fui ler a espiritualidade do corpo e fui ver o que ele estava dizendo, né? E ele estava falando da graciosidade, né? Da graciosidade do corpo, da possibilidade de ser livre, né? De você fluir, de você pulsar. E tudo de direito seu, né? Porque a gente é fruto dessa cultura, né? Então a gente nasce numa sociedade, nosso núcleo familiar também está dentro de uma cultura, né? E por isso que a gente precisa trabalhar o nosso padrão. O nosso padrão foi construído para a gente sobreviver, né? O grande dilema é que hoje ele não ajuda a gente nem a viver nem a viver melhor, né? Para a gente viver e viver melhor, a gente precisa se convencer, e aí
a formação ela te ajuda, e como terapeuta você precisa mesmo se É. convencer disso, né? Para que você possa abrir possibilidade de construção de outros padrões dentro de você, outros padrões mais saudáveis, né? Outros direitos resgatados. Então você vai resgatando esse direito, a integração desses direitos, né? Com a liberação, realmente, a experiência fisiológica, né? Do prazer, a possibilidade de você estar vivo, né? Da dádiva de... Todo dia eu paro e penso assim, nossa, a gente atravessou uma pandemia, Lu. Toda vez eu paro e penso nisso. Eu não consigo não pensar nisso todo dia. Às vezes eu falo com pacientes, com vários pacientes, eu falo a mesma coisa. 2026, sobrevivemos, estamos aqui, estamos vivos, né? Porque é tão impactante o que a gente viveu na pandemia, né? E ao mesmo tempo, hoje, a gente está vivo. Então, a possibilidade de você viver a sua potência máxima do seu carro, né? Do seu corpo. E a experiência fisiológica, Lu, ela vem antes da nossa ideia, né? Não é a nossa ideia, né? Quando o seu filho, quando o meu filho sentiu tristeza pela primeira vez, ele não sabia que aquilo ali chamava tristeza, né? Ele foi nomeado. Quando você falou, filho, você está triste? Aí ele entendeu que aquela experiência fisiológica tem um nome que chama tristeza. Então, o corpo, ele está na frente, ele tá ali. Essa linguagem corporal não verbal, ela é muito prioridade, ela é muito primeira, né? Desde bebê a gente vai aprendendo essas línguas energética, sensorial, psicomotora, emocional. A racional vai chegar depois. Então, só que a gente precisa integrar e reaprender, né? Reaprender, porque às vezes a gente nem aprendeu direito porque É. a gente não teve isso. Então, é lindo. Eu acho lindo esse trabalho da NASB Energética. Hoje eu tenho uma gratidão imensa pelo Loi, pelos meus mestres, pela Saberge. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar bem dela, né? Porque a Saberge tem que falar bem da Saberge mesmo, porque realmente, desde 1980, essa formação está aí, tem com tantas histórias, né? E pessoas de verdade que estão dentro dessa formação, né? Não são e é isso, as pessoas estão ali, e uma coisa que liga todo mundo que está na Sabesp, que passou pela Sabesp, chama gratidão. Gratidão à própria formação, porque mudou a vida de cada um de nós, né? E por isso que a gente está ali, porque a gente acredita naquela potência, naquela abordagem, né? A gente realmente não está vendendo o shampoo que a gente não usa. E isso é muito bacana no mundo hoje, que as pessoas estão em busca de autoridade, estão em busca de vender coisas que nunca usou, né? Nessa coisa tão veloz que a gente está vivendo. Cinco Mônica, anos é pouco. Na verdade, 5 anos é pouco. é, Se você está querendo uma formação para fazer você se tornar um terapeuta, para trabalhar bacana e ocupar esse lugar, você precisa escolher bem, porque senão você vai fazer uma formação de 2, aí ela também não vai te ajudar. Aí você vai buscar uma outra formação. Aí a formação que você fez foi até legal, ela te ensinou técnicas, né? Mas aí você busca outra, aí você pega outra, aí você pega outra. Só que você precisa de uma, pode ter existir outras, né? Eu estou dizendo que a minha experiência aqui eu não conheço, mas deve existir. Mas assim, você precisa de uma que vai te ajudar a ocupar esse lugar. E isso que é a diferencial, eu acho, da formação da Sabesp. também acho. Tava falando que a Mônica tá chamando como um processo de maturação, né? Então precisa de tempo mesmo para maturar, achei bacana. É, exatamente. E aí a pergunta que não quer calar: é possível viver da clínica? É, muita gente me pergunta isso, Lu. E aí? A pessoa me pergunta para mim, Fernando, você vive da clínica? Você compra pão, hortifruti, você presente pro teu filho, escola, do consultório? Vivo. Né? Então, assim, é possível. Não tenho herança, não sou herdeiro. Então, assim, é possível viver da clínica. Só que, hoje em dia, existe um movimento das pessoas querendo encher o consultório. Né? Encher o consultório não é sinal de sucesso, não é sinal. Você tem que sustentar o seu trabalho. Né? E cada vez mais eu vejo que, na verdade, o que faz você sustentar a sua clínica é o seu trabalho. Né? É o fruto do seu trabalho. Não é pessoas falando bem ou mal de você, porque isso sempre vai existir. Né? É você sustentar o seu trabalho, é você ter muita clareza do seu comprometimento com o trabalho terapêutico que você está fazendo. Né? E isso, ele gera impacto. Entendeu? Isso gera impacto. Muitas pessoas, às vezes, não continuam um processo terapêutico comigo e me indicam pacientes. Né? Eu lembro de várias pessoas que me indicaram vários pacientes no início e que não continuaram o trabalho comigo. Uhum, Né? Porque é isso. Então,
tem um lugar que é bacana, que a gente, quando a gente ocupa esse lugar, que gera esse impacto, né, na vida das pessoas. As pessoas realmente sentem que você tá, se você pode ajudar ela, né? Porque de fato você não está ali só com a sua comunicação verbal, só você está ali inteiro. E tá inteiro como é que é? Você está ali comunicando o tempo todo, por todas aquelas línguas do corpo. Comunicação não verbal, eu não sei qual é a porcentagem, mas deve ser uns 80%, 93%, é a comunicação não verbal, né? Então, assim, a gente está sempre comunicando. Então, se aquilo está integrado em você, você também vai comunicar para o seu paciente que você está integrado, né? Que você tem uma ferramenta realmente que fez impacto na sua própria vida e que você pode oferecer a ele, se ele quiser, uma jornada terapêutica para você poder ajudar, né? Se ele desejar, se ele querer, se ele se identificar com você ou não, né? Mas de fato, no primeiro segundo, a comunicação não verbal acontece, né? A comunicação não verbal é tão forte. Se eu for fazer uma entrevista de emprego com você, só de te encontrar, eu sei se eu vou te aprovar ou te reprovar. O que eu vou fazer na entrevista é confirmar a minha hipótese, porque eu já comuniquei, é muito rápido. Por isso que a gente está nesse processo que o Lowen também coloca, né? Que a análise bioenergética faz você ter um estilo de vida. Eu também acho linda essa frase dele, né? Porque estilo de vida é isso, você vai continuar a se desenvolver nesse pouco tempo de vida que a gente tem aqui, né? Que é muito pouco tempo, né? A gente que comeu muito cachorro quente, não sei quanto tempo que a gente vai durar, mas assim, né? A gente é pouco tempo, né? A gente se comparar assim com tanta coisa, então você poder estar atento, né, ao seu sistema fisiológico, à sua própria autorregulação, qual o preço disso? Qual o valor que tem isso? Né? O impacto de ser gigante, gigante na relação com teu filho, na relação da tua família, na tua vida, com os seus terapeutas. Então é muito bacana, é muito encantador, é muito apaixonante essa abordagem. Que bom. Ah, e por último, eu queria perguntar se você quer falar um pouquinho do currículo, assim, do que a gente aprende, né? Não sei se quer falar da parte teórica, da parte vivencial, dos workshops. Posso falar, né? A formação da Saberg é bom a gente diferenciar, né? Então, assim, muitas pessoas falam assim, não, eu já recebi paciente falando, não, eu já fiz formação em análise bioenergética. Eu sempre pergunto, aonde? Né? Aí a pessoa fala, eu fiz com o fulano de tal. Eu falo assim, olha, o que você fez não foi uma formação. Você viveu uma experiência de um trabalho em análise bioenergética, mas isso não é uma formação, né? Então, e às vezes no mundo corrido hoje, né? Todo mundo querendo fazer as coisas rápido, então acaba perdendo, né, o timing, o seu próprio timing. Por isso que estar na Saberg é você estar numa formação, né, que tem um corpo docente dialógico, nesse sentido de uma diversidade dentro desse corpo docente. Né? A Saberg não é sozinha no mundo, né? Está ligada a outras sociedades. A análise bioenergética ela tem no mundo inteiro. Tem na China, tem na França, tem em Portugal. Né? Então, tem no mundo inteiro. Tem duas em São Paulo, tem em Recife. Então, são muitos lugares que tem essa formação. Então, a gente não está solto. Está ligado ao IBA, que é o Instituto Internacional. Né? Então, a gente não está... Não é uma... É por isso que a gente diz que é uma abordagem terapêutica. Né? E dentro dessa abordagem, tem muitos mestres, muitas pessoas que estão pesquisando, estudando, fazendo pontes com outras abordagens, né? Com outros estudos, super bacana. Então, tem um corpo docente muito solidificado, tem um conjunto de técnicas muito solidificado. Né? E cada vez mais, principalmente a partir de 1980, né, onde surge o avanço da neurociência, onde surge o avanço do estudo com trauma, vínculo, apego, né? A Saberg, ela abriu, e a análise bioenergética também abriu num lugar onde é muito bacana, porque a gente dialoga com diversos autores. Né? A gente tem um eixo principal. Né? Nosso eixo principal é Freud, Reich, né? Que foi um discípulo do Freud, o Lowen. Né? O Freud ele é muito interessante porque em 1938 ele foge da guerra e vai para Londres. Né? E a partir da filha dele, Londres virou um centro de psicologia infantil, onde Winnicott, Bowlby, Piaget, todo mundo que você pensar na educação estava estudando em Londres. Né? Aí vem em 1930, 1940, a psicologia do self com Winnicott, que estava estudando nessa época. Em 1940 surge o Reich com a análise do caráter. O primeiro livro do Lowe é em 1958. A Saberg nasceu em 1980.
né? Então, se a gente faz a linha histórica, a gente vai vendo que lindo que é esse processo, né? O livro verde do Lowen, quem nunca leu, vale a pena ler, porque tem a relação do Lowen com o Reich, né? Lá no início, no primórdio da terapia do Lowen com o Reich, né? Na primeira sessão, Lowen conta isso no livro. E é muito bonito, porque se você pega esse livro e pega o último livro do Lowen, você vê a jornada dele, né? Você vê qual é a jornada desse homem, né? Que construção que ele fez, né? E nesse mesmo livro verde da bioenergética tem lá os direitos existenciais também, que é um capítulo lindo, a hierarquia dos direitos existenciais que o Lowen escreve. Então a gente está dentro desse eixo. Então dentro dessa formação você vai estudar o Freud, você vai estudar o Reich, né? Você vai estudar o Lowen. Então você vai estudar, você tem um grupo de movimento com a Maitane, que hoje é a Maitane que está ministrando o grupo de movimento, que está totalmente ligada aos próprios workshops que vão acontecendo na Sabesp, esses oito workshops por ano, né? Desses 8 workshops, 2 são internacionais, os outros são nacionais, né? A gente tem os trainers internacionais, né? Que são esses trainers que fizeram uma jornada para dar formações pelo mundo, em outros lugares. Então, é muito bacana. Hoje a gente está com o Persson e está com o Guitonello, né? Que é um francês. O Persson acabou de se tornar um trainer internacional, ainda bem, que é uma potência, né? Ele está com a gente, ainda bem que a gente tem essas pessoas, né? E é muito bonito, né, de ver, quando eu vejo o Pérez indo para a Argentina, dando formação na Argentina, o Gui Torelli indo para a China, dando formação na China. Então, assim, essa é uma abordagem, né? A gente não está com uma pessoa dando uma formação. Então, você está numa casa que tem uma abordagem, que tem esse corpo docente, né? E, ao mesmo tempo, tantos os professores hoje, os professores teóricos, cada um fazendo as suas pontes. Temos o Júlio com o Winnicott, você também vai ter aula de Winnicott, tem Bowlby, tem a neurociência. Então, a gente tem essa parte teórica que é dada, com bons professores, professores muito experientes, não só teoricamente, mas de prática clínica. Então, isso é muito bacana. Além disso, tem um grupo de movimento. E tem esses workshops. Você dá 8 workshops por ano. Você vivenciar 8 workshops, né, por ano, sendo que o internacional são 3 dias. O que isso gera para esse terapeuta, para esse futuro terapeuta, é algo que eu não consigo nem pôr em palavras, né? A capacidade que você vai ter de acessar dentro de você, você querendo ou não querendo como terapeuta, né? Porque eu, quando eu fui me tornar terapeuta, eu entendi que eu precisava me dar checkmate aonde eu não queria trabalhar, porque eu precisava trabalhar as minhas questões, né? Então eu precisava experimentar, me entregar, começar a aprender a confiar, né? E foi maravilhoso a formação da Sabesp por causa disso. Então você ter 8 workshops por ano e faz um, experimenta fazer um, para você ver qual a potência que isso gera É, até. dentro de você, né? Porque aí, às vezes, experimentando, né, você começa a perceber, né? E fala assim, caramba, né? Porque o ser humano, ele naturalmente, ele é intuitivo, né? Se a gente segue a nossa intuição, a gente também consegue ver, né? Então, vai lá, experimenta, conhece a casa, conhece as pessoas, né? Você vai ver como é bacana o trabalho, né? Como é bacana os profissionais que estão envolvidos nesse projeto, quantos já passaram, quantos mestres meus, né? Quantos mestres passaram por essa casa, quantas pessoas passaram. No outro, eu falando com você, na minha cabeça vem, vem uma cachoeira de gente, né? Eu não posso nem citar, senão eu esqueço gente, né? Porque é tão bonito ver a jornada das pessoas e a jornada e o caminho. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar, amanhã vai ser outra pessoa que vai estar aqui. Essa formação ela continua pulsando, ela continua viva desde 1980 porque ela é potente, porque ela é real, porque ela gera impacto na vida do terapeuta, em primeiro lugar, porque a gente acredita nisso. A gente acredita que o terapeuta precisa cuidar dele, né, para ele poder começar a cuidar das pessoas, né, mesmo que faça isso junto, concomitante, né, mas ele precisa entender, aceitar, quase um axioma, precisa aceitar isso, né. Então a formação ela tem isso e o currículo desses workshops, você pode entrar em qualquer momento, é uma turma aberta, você pode entrar em qualquer momento. Mas a pessoa fala, como é que eu posso entrar em qualquer momento? Né? Então, antigamente, quando eu fiz a formação, não era aberta, era uma turma fechada. Então, você tinha a turma e a turma ficava durante os 5 anos a turma. E se fosse formar uma outra turma, tinha 2 turmas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje é uma turma aberta, então a qualquer momento a pessoa pode chegar. E o currículo, ele tem no primeiro ano,
que a gente trabalha os conceitos importantes e principais da psicoterapia corporal e da análise bioenergética. Tem um segundo ano que a gente vai trabalhar o desenvolvimento, desde a vida intrauterina, né, à vida adulta, né, passando pela infância, passando pelo desenvolvimento, fases do desenvolvimento, isso em cada workshop, em cada 8 workshops desse por ano. E tem o terceiro ano que a gente vai trabalhar os caráteres, que o Lowen coloca, que o Reich também coloca, e ao mesmo tempo o direito perdido, né? O direito existencial que foi perdido, que está ligado a esse caráter. Então, esse primeiro ano, que é a fase pré-clínica, você vai estar num currículo, tem um outro currículo no segundo ano e no terceiro ano. Quando chega o quarto ou quinto ano, a gente entende que você já tem o conhecimento teórico para você poder vivenciar os atendimentos. Que aí você começa a atender no workshop. Você ainda fica 2 anos atendendo os outros alunos que estão no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E recebendo a supervisão do trainer e também os feedbacks dos colegas, que te conhecem muito bem, porque está 5 anos com você. Então, você tem a possibilidade de receber também supervisão do grupo, porque o grupo também é muito importante, o retorno, o olhar, né? Então, você tem essa beleza, é lindo, né? A gente poder também experimentar isso. Fora o atendimento que é feito ali nos workshops, a gente começa a atender na clínica social com supervisão também, Exatamente. fora do workshop, que é muito bacana. A partir do quarto ano, né, Lu? Isso, quarto e quinto ano. A Carol, que é a nossa diretora, tá falando aqui, né, que as transformações são muito impactantes na vida das pessoas, pessoal e profissional, que é o que a gente já veio falando. Mas eu lembrei que a gente oferece alguns workshops que são abertos para quem quiser experimentar e conhecer antes da formação. Isso a gente vai passando lá pelo Instagram. Tem sempre um calendário dos workshops e o grupo de movimento também a gente também tem grupo de movimento aberto, fora da turma. Então você pode experimentar, né? Já ter ali um gostinho do que vem pela frente. Né? Eu acho que é bacana para quem ainda está ali na dúvida. Eu diria assim, se aproxima, né? Uhum. A dúvida, a melhor maneira da gente poder. Eu tinha dúvida quando É difícil você ter certeza de uma coisa que você ter experimentado, né? É, Então, assim, se aproxima, né? Faz lá o grupo de movimento com a Maitane, se aproxima da casa, né? Se aproxima dos workshops, né? Escuta um pouco a sua intuição, né? Mas entendendo isso, porque de fato, ser terapeuta é ocupar um lugar, né? E esse lugar, a Sabesp, eu não conheço nenhuma formação que ela é tão potente nesse de trabalhar o terapeuta, né? A pessoa do terapeuta. E isso é muito rico hoje, né? Você ter essa oportunidade de estar participando, né, dessa comunidade. Então, eu diria assim, aproxima, né? Você que está na dúvida, aproxima. Quem está fazendo uma transição de carreira, aproxima também. Chega perto, é a melhor maneira, né? Que aí você vai começar a sentir e você vai perceber, né? Se você quer continuar, se não quer, experimenta fazer um workshop. Eu acho que é a melhor forma é a gente chegar perto. então, vamos finalizando por aqui, porque quando vai dando uma hora, pode ser que o Instagram caia com a nossa live. Tá bom. Mas eu acho que a gente falou muita coisa importante. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, Eu mas quero mandar um beijo para a Carol, que eu estou vendo que ela está aqui escrevendo. A Carol, nossa diretora da Saberge, foi da minha turma, né? Eu dividi consultório com a Carol. Então, assim, a presidente, é a nossa, que está aí na frente, né, da Saberge, e é muito bacana, né, ter ela, né, nesse lugar. Então, eu queria. Não dá para ver direito que eu estou no celular, então eu só vi aqui a Carol entrando. Carol, Mas. a Mônica participou, Marta participou. A Marta, a Mônica, né? Então é isso. A gente é uma comunidade, né? E eu acho que o que mais une, de verdade, e eu vejo isso durante todos esses anos que eu estou nessa BR, o que mais nos une é a gratidão do impacto que essa abordagem e essa técnica gerou na nossa própria vida, em primeiro lugar, e depois como ferramenta e instrumento de trabalho na nossa clínica. Sim, sim. Diego, aluno antigo. Ah, não, é Carol que tá falando com ele. Então tem um aluno antigo que passou por aqui também. Enfim, quero te agradecer muito por estar Ah, foi ótimo. disponibilizado esse tempo para falar, ajudar para quem está, né, tá na dúvida, quer conhecer aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor e muito inspirador também.
sai daqui inspirado. É muito bom, obrigada, Fernanda. E eu acho assim, procura mesmo, às vezes procura saber, às vezes marca um encontro, conversa comigo, conversa contigo, né? Conversa com as pessoas que estão hoje no corpo da diretoria da SEBERG, a gente é super, né, disponível a ter esse encontro, né, para tirar qualquer dúvida, né? Então é bacana você poder se aproximar, porque também tem dentro da gente esse medo, né, da gente trabalhar essas questões que de alguma maneira a gente sabe que a SABERG, a formação, ela vai tocar nelas, né? Então, a melhor forma é a gente poder ir junto e você vai desmistificando também e poder participar dessa formação que é muito potente mesmo. Ah, então tá Muito ótimo. obrigado, Lu. Foi ótimo estar com você. Um beijão e a gente se vê. Beijo a todos que Beijo. participaram e os que vão ver o vídeo em outro É, momento, boa em outro noite. lugar. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.